Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, Free Agency, doideiras intensas, nossas humildes análises. Eu sou o Guilherme Tadeu. É humildes, Lucas? É assim que fala? Tudo bem? Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Lucas, a brincadeira vai começar, hein? Quer dizer, a brincadeira tá começando, a brincadeira vai começar e a brincadeira não para, porque é NBA. E, Lucas, nós prometemos pro nosso público... Não vai parar já. Fiquem calmos, o playoff acaba, mas a doideira continua. É isso? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Primeiro, né? Questão de ordem, sim. Nossas humildes análises é que a estreia do Fadinha, né? É uma série que vai para o seu terceiro ano agora, né? Em homenagem aí a todo o skate nacional e também a toda internacionalidade da Free Agency, né? Então a gente vai trazer aqui nessa série, que começa aberta, mas daqui a pouquinho fecha só para apoiadores. Não, sem homenagem a trabalho infantil, Guilherme. Okay. Não é, se tá andando de skate não é trabalho, né, Gibas? Okay. Tá simplesmente exercendo ali a sua Charlie Brownzice, né? Gibas, a parada é a seguinte, começa aqui aberta essa série, mas daqui a pouquinho fecha só para apoiadores, quando a gente vai intensamente, né, falar sobre a novela da Free Agency, né? A gente vai intensamente falar dos movimentos das equipes. E aqui, nessa abertura, a gente quer trazer um status, né, Guilherme? Falta mais ou menos aí 4 dias pra parada ficar, o bagulho ficar loucaço, né? Daqui a pouquinho os times vão ser permitidos pela NBA a começar a papos sérios com seus atletas ou com atletas de outras equipes. Então a gente tem que estar por dentro disso aí, Gibas, começando essa semana que vai terminar em doideira, né? Então, que tipo de doideira a gente pode esperar aqui, né? Então a gente vai trazer aqui hoje equipes que têm espaço na folha, equipes que não têm, equipes que podem criar de repente um espaço na folha, desde que faça algumas opções até certo ponto ousadas, e podemos falar também aqui de jogadores que estão na mira, né? Jogadores que estão sendo... Como é que eu posso dizer, Guilherme? Desejados por outrem, né? Ou pelos próprios seus, né? Então, Gibas, hoje é dia de humildes análises, né? Ainda não vai ter doideira intensa, né? A doideira intensa fica para o final da semana, para começar no final da semana, mas nossas humildes análises já podem começar hoje, Gibas. Então, hoje eu chamaria de fanha, viu? Free Agency, nossas humildes análises, esse episódio apenas, né? Depois vem o de fadinha. Ok, mas é fadinha já, ou não? É fadinha. Mas hoje é meio fanha, episódio fanha. Lucas, a doideira intensa não para, né? A doideira intensa não para. A gente acabou de viver uma semana, cara, bem especial de draft, né? Assim, a noite do draft não teve tanta negociação. Mas, assim, a tarde do draft, o dia que antecedeu o draft, pô, furores, rumores, chegada de Wembanyama, o crescimento do Bilal, pô, todo mundo encantado com o Dick, muita história boa, né, aconteceu, muita coisa emocionante. Gêmeos, né, que a gente sempre tem um apreço especial, né, pra falar de Gêmeos. Então, pô, foi uma semana bela. Você tava preparado? Assim, a gente sabia, a gente não parou pra pensar que isso ia acontecer, mas era meio óbvio, né? TikTok invadindo a NBA, não só agora assim, olha o jogador indo pro TikTok, né? Mas não, TikTokers entrando na NBA agora, né? Como o Dick, né? O Dick já entra como TikToker, né? É isso, né? Já chega na NBA consolidado, né? Com uma carreira de TikTok bastante consolidada. Lucas, a gente tá... Esse é o primeiro episódio nosso desde o draft, né? Então tem muito rescaldo ainda das coisas que aconteceram, as expectativas baseadas nas escolhas que foram feitas, nas trocas que foram feitas. É, de certa maneira, assim, pegar um impulso pro novo caos, né? Porque, assim, foi playoff, né? Playoff, caos todo dia, emoção lá em cima, por isso que os times jogam, finais. Aí acabou e imediatamente a gente falou, velho, depois a gente reflete, porque agora é draft, né? E aí foi mergulho radical no draft, né? Assim, foi um bug jumping até, dá pra dizer. E... Pô, valeu muito a pena, tivemos uma live voz histórica. Tá um pouquinho como se tivesse gritado muito, comemorado algum gol recentemente. Teve isso? Andou assistindo algum jogo de futebol? Tá chegando a hora, isso é o que eu posso dizer. Tá chegando a hora. O dia já vem raiando meu bem. Então, assim... não, mas
Acho que assim, é um pouco rescaldo de tudo, né? Que foram semanas bem pesadas aí do Café Belgrado. E agora a gente vai começando de novo, né? Esquentando, porque daqui a pouquinho. E eu acho, Lucas, que é até importante aí com a sua experiência e todos os seus conhecimentos sobre o Mago do Cap, né? Você trazer para as pessoas assim, qual é o calendário do caos? Como que a coisa vai operar daqui até o dia que, de novo, se abre uma tampa da explosão? Porque assim, cara, agora é meio que isso, né? Essas semanas pós-final não para. Depois talvez a gente tenha até um respiro, mas não agora, mais pra frente um pouco ainda. Então eu queria que você trouxesse aí, Lucas, mais ou menos a timeline e mais ou menos o termômetro para cada etapa que você está sentindo a partir dessa temporada. Como é que você tem avaliado aí os rumores, furores e como é que você pode trazer essa reflexão? Gibas, agora no dia 30, a gente tem o dia que os times começam a negociar, que podem negociar, sabe? A partir do dia 1º a gente vai ver muito anúncio. A partir do dia 30 já tem anúncio, tá? Nessa fase até o final de junho, ainda pode acontecer como aconteceu com o Naz Reid ontem, né? O Naz Reid negociou com o Minnesota, até de certa forma, assim, surpreendente, porque a partir de 1º de julho, começa uma nova CBA, tá? E essa nova CBA, que é o acordo entre os times e a associação dos atletas, de como que rege os contratos, né? Os tipos de contratos que podem ser assinados de todo o salary cap. E uma mudança muito grande, que todo mundo falou assim, nossa, os jogadores foram entubados nessa mudança, porque agora os times que quiserem ser ousados, passarem muito do salary cap, eles vão, que entrarem muito fundo na luxury tax, eles vão ser punidos de maneira muito severa e vão ser desincentivados a gastar tanto assim. E, cara, antes de começar a CBA, o Suns já tá fazendo loucura, o Minnesota já tá totalmente afundado, né? Enfim, Lakers, Golden State, as equipes que acham que precisam pagar, Guilherme, estão pagando, poucos se lixando aí para essas novas regras estruturais de salário, né? Pode ser que essas equipes sintam mais na frente que vacilaram, mas até agora o que eu tô vendo, Guilherme, é muita ousadia na hora de enfrentar as regras salariais, né? Por exemplo, o Damian Lillard tá no mercado e tem uma fila de times querendo o Damian Lillard, né? E o Damian Lillard tem um salário daqueles, né? Então, Gibas... Desculpa. Então, Gibas, o que a gente pode esperar para essa semana, né? Finzinho de junho, começo de julho. Caramba, Guilherme, fala uma piada aí, Guilherme. A questão é a seguinte, Lucas. Muita gente aí preocupada com o seu bem-estar. São poucas horas de sono e poucos jogadores no line-up do Phoenix Suns, né? Então isso deixa a pessoa um pouco confusa e às vezes ela é cometida até por esse Café Belgrado especulou se eu formaria, né, o quinteto do Phoenix Suns na tarde de ontem, porque DeAndre Ayton não vai ser trocado, né? Esse é o tipo de frase que é dita quando você quer trocar alguém também, né, Guilherme? Você não vai dizer assim, nossa, eu quero trocar e todo mundo... O Dan Levy meteu essa no Jordan Poole. Jordan Poole, que ele ia ficar 4 anos, mais de 4 anos, né? 4 anos ou mais. E não ficou nem 4 dias, né? Acho que nem 24 horas deu, Gibas. Caramba. Gibas, então é o seguinte. Aliás, quando ele disse isso, ele já estava negociando, né? Porque não ia do nada você fazer uma troca dessa 4 horas depois, né? Você já estava negociando alguns dias. Mas, Gibas, então tem fim de junho, começo de julho, esses primeiros anúncios. Tem alguns dias de moratória, né? Quando os jogadores podem assinar de fato. E aí vem a fase, né? Que é mais para o meio de julho, para o fim da primeira dezena de julho, quando os free agents restritos podem começar a assinar suas offer sheets, né? Então, o jogador que você drafta e passa 4 anos no seu time, ele é um free agent restrito. Então esses 4 anos, você tem um contrato de rookie, baratinho, acabou os 4 anos, você tem que assinar, se você quiser, né? Você assina com esse cara o contrato mais longo. O que muitas vezes os times fazem? Faz a extensão antes da hora, né? Então, se você foi draftado em 2019, você assinou a extensão ou você entra agora como free agent restrito nessa free agency, e aí outras equipes podem até assinar com você, mas o seu time tem um tempinho lá de 24 horas para cobrir essa oferta
do amiguinho rival, né? Então, Gibas, esse é mais ou menos a timeline, né? Daqui a 4 dias começa o caos intenso de free agents e restritos, passa uma semaninha, começa o bafafá, né? De free agents e restritos, e aí as equipes podem reassinar. Então temos no mínimo aí, Guilherme, 15 dias de intensidade louca, né? De free agency. Né? E a gente pode começar a tratar aqui, Guilherme, das equipes que podem fazer mais barulho, né? Porque abre a free agency e, como eu falei, né, muitos times estão completamente despreocupados com a folha salarial, outros chegam nessa off-season com uma grana, né? Uma grana para gastar. Por exemplo, o Detroit Pistons, ele abre essa free agency, Guilherme, de técnico novo, Monty Williams, e abre com 28 milhões de dólares disponíveis para gastar em novos atletas, né? Assim, tipo quando o Timão reserva, né? Ó, temos aqui uma grana para contratações, né? Só que a diferença é que o Pistons não levou transfer ban. Então ele pode sim contratar jogadores. Gibas é um time que tem, ó, Bojan Bogdanovic, tem Wiseman, tem Cade Cunningham, tem Jaden Ivey, tem Killian Hayes, tem os caras que acabaram de ser draftados, Alzar Thompson, Marcus Sasser, tem Isaiah Stewart, tem Jalen Duren, tem um novo técnico, Monty Williams, tem o Marvin Bagley. O que você espera desse Pistons, Guilherme? Espera, vamos com calminha aqui, ou espera uma certa agressividade? Cara, o Monty Williams não vai pra tanking. Isso a gente sabe. Ele vai criar cultura. Isso não quer dizer assim, agora ele vai ganhar, vai fazer todos os moves pra encher de veterano e ganhar jogo. Não é isso. Mas não é um time que vai começar a tirar seu melhor jogador quando ele tiver uma lesãozinha ou shutdown um jogador relevante no meio da temporada porque quer ter escolha alta. Acho que não é esse o passo. Acho que quando que ele o time vai fazer sessão de cinema, sabe? Sessão de cinema. Vamos assistir junto um filme de Adam Sandler. Aí sim, aí tudo bem. Um pesque pague aqui qualquer dia. Esse é o go-to move do Monty Williams, né? Criação de cultura, camaradagem e questões sociais também, né? Ele sempre traz, ele contou pro Café Belgrado já isso uma vez. Sim. Sem mime, né? O Lucas é um grande amigo aí do Monty Williams. Então, acho que sim, acho que é um momento assim dele dar liga nesse time, por isso o máximo de jogadores que fizerem parte do plano da franquia disponíveis vão entrar. E aí a gente começa a tentar dar uma cara para esse time, né, Lucas? Hoje, qual que seria, né? Qual que seria essa cara? Alzar Thompson, Cade Cunningham, Jaden Ivey, Bojan Bogdanovic, um Big, Wiseman, Jalen Duren, Marvin Bagley, talvez, ou 2 Bigs, né? Pega 2 desses aí que eu citei. Uma rotação de guards que tem aí Cade Cunningham. Stewart, né? O cara que corre atrás do LeBron. Pô, esse cara é bom jogador, velho. Cade Cunningham, Jaden Ivey, Alzar Thompson, Marcus Sasser ali na posição 1, 2. Killian Hayes também, né? Para posição 3 você tem um Bojan Bogdanovic que joga muito. E por enquanto não tem o Alec Burks, né? Que vai continuar eu vou por te lá. dizer uns nomezinhos e você vai me dizendo se te agrada ou não agrada no Isso, pitch. deixa eu só dar o perfil então, né? Qual foi o cara que foi o cara de cultura que ele levou lá pro Suns? Ricky Rubio, né? Então é esse perfil que a gente vai buscar. Veterano, gente boa, que não é necessariamente super craque, mas que viveu muitas coisas na vida no basquete já para poder contribuir para a criação de cultura de um time. Que tal eu te oferecer aqui Kyrie Irving? Tem interesse? Não. Pelo amor de Deus. Não é o perfil. Se eu te falar Caio Kuzma, o que você pensa? Não é o perfil. Acredito que não seja o perfil. Austin Reeves. Cara, acho que não. Acho que ball handler criador é o que esse time tem. Cam Johnson. Acho que sim. Acho que ele conhece porque já esteve lá. Porra, jogador do Monte, né? Jogador que o Monte trouxe e, pô, trabalhador pra caramba, chutador, uma posição que o time precisa, né? A gente acabou de falar, né? Tem o Bojan pra jogar 3, que ele é meio que um 2 alto, e tem 2 bigs, né? Não tem um 3 alto que pode fazer 4. Assim, tem o Isaiah Stewart, mas com esse perfil do Cam Johnson, não tem. É um cara que faz sentido, cara de cultura, mete bola pra caramba, vai fazer o time ser competitivo, mas também não é o cara que vai chegar e centralizar todas as atenções, né? Não precisa dar bola o tempo todo. Gosto bastante, Lucas, gosto dessa ideia. Tá aí, então. Eleito Cam Johnson para o já foi? Detroit Pistons ir atrás dele. Pô, não tem tanta grana assim, né? 28.
Acho Quanto que é que um o bom Ken alvo. Johnson vai pegar, hein? Então, velho, o Cam Johnson, acho que ele, assim, ele é o tipo de atleta que encaixa em qualquer equipe, né? Então alguém vai chegar nele e falar, pô, 20 milhões aqui pra você não é doideira, porque se tá sendo pago por aí 15 pra arremessador que não defende, um arremessador que defende vale seus 20, né? Então fica aí a expectativa do que receberá Kelly Cam Oubre Johnson. ganha 15 milhões. Duncan Robinson, Davi Bertans, né? Todos esses 17, né? brothers aí. Bertans acho que é 18, quase É 20. porque vai aumentando, né? Mas quando ele começou, acho que foi por volta disso. Bota 22 aí, viu? Bota 22. 88/4 é o salário do Ken Johnson. Ai, 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 ui, 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 né? Ele é desse caso, né? De jogador free agent restrito. Ele veio desse draft de 2019. Lembrando, né, Lucas? O Pistons vai ter um tempo com boa parte do seu elenco principal no salário de rookie, né? Por isso que dá até para fazer uma Isso. presepadinha pensando em cultura. Gibas, olha só o que eu vou trazer para você agora, hein? Você quer uma equipe com bastante molho ou com bastante cap? Pra gente conversar agora. Molho sempre é over. Molho. Se for maionese verde, então, velho, pelo amor de Deus. Orlando Magic, Eu adoro esse time. 22 milhões, que Ai, ai, ai. caso eles queiram, Gibas, eles podem aumentar isso aí. Agora, precisaria fazer o quê? Dispensar Gary Harris e Jonathan Isaac. Pode chegar até Penso 40, hoje. pode chegar até 40 milhões em salary cap. Ai, 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 hein, Gibas? Por que tem tanto molho nesse time? Porque, cara, é aquele tipo de time que não foi pra playoff ainda, mas tá na beira, sabe? Meio o Suns ali na época da bolha. Pode já chegar fazendo barulho no playoff, né? Porque tem o Wendell Carter Jr., tem Paulo Banchero, tem Jalen Suggs, tem Franz Wagner, tem Cole Anthony, tem Markel Fultz, né? E, cara, acabou de adicionar Anthony Black. Não fui tão fã do Jet Howard, mas ainda assim é um wing que deve ajudar de alguma maneira, né? Então, assim, ficaram os minutos, porque tem muita gente jovem ainda. Então, ficaram minutos disponíveis para ele irem na free agency e macetar alguém, mas ao mesmo tempo, o que já tá ali já dá já dá a ideia de que é um time que tá tentando, né? Já dá a ideia de que é um time que tá perto de chegar lá, né? Então, Gibas, vamos tratar aqui do Orlando Magic como merece, né? É uma equipe muito, muito forte, mas que ainda não é muito, muito forte, né? Que tá em vias de se tornar muito, muito forte. Essa é a sua leitura ou é diferente da minha? Não, tô bem no hype desse time. Acho um dos times mais interessantes aí pra acompanhar. E ele é tão interessante que eu não sei muito bem o que eu faria pra assim, reforçá-lo com veteranos ou jogadores um pouco mais prontos, porque eu gosto de jogadores de todas as posições que ele tem, né? Nos pivôs, né? Não sei se eu posso chamar o Paulo Banchero de pivô, mas tem o Wendell Carter Jr., tem o Paulo Banchero. Eu gosto muito até do Goga Bitadze, que tá lá e, pô, fez bons anos no Pacers e desapareceu, né? Os amadores, acho que foram boas escolhas, né? O Cole Anthony, o Markel Fultz conseguiu se solidificar, né? Não é um super jogador, mas é um bom jogador de NBA. Jalen Suggs, acho que ainda tem alguma marcha que não mostrou pra gente. E aí, pô, Franz Wagner, pra mim, é um dos grandes jogadores. E ainda esse time ainda adicionou Anthony Black e Jet Howard, né, no draft. Então, assim, é difícil você projetar que tipo de jogador que esse time tem que trazer, né? Claro, o perfil é mais ou menos parecido. Falei do Detroit, mas aqui a impressão que eu tenho seria que alguém já para jogar, né? Alguém que já. Que assim, não que o Ken Johnson não fosse jogar, né? Mas assim, alguém veterano, alguém que venha fazer uma Parece assim, função. a cultura já tá um pouquinho estabelecida. Já tem um tempo que o Jamal Mosley tá ali, né? Um time que já mostra dentro de quadro. Quantos jogos duros eles perderam, assim, por vacilo, né? Na reta final do jogo. Então, assim, acho que é um time que tá num passo à frente. E outra, os caras que eles têm draftado nos últimos anos têm jogado, né? Franz Wagner, Paulo Banchero. Já o Pistons não pôde ainda Não botar o Cade consegue botar em Cunningham, quadro. por exemplo. E Giba, só para deixar claro, né? É um time que tem 22 milhões, mas tem 13 milhões não garantido do Gary Harris, totalmente não garantido, e tem ainda 10 dos 17 do Jonathan Isaac não garantidos, né? Então, se dispensar o Jonathan Isaac, paga 7 para ele e tá tudo feito, né?
E manda um salve aí pro Jonathan Isaac. O Jonathan Isaac que ainda tem tipo 35 milhões de contrato sobrando, 17,5 esse ano, 17,5 no próximo ano, mas apenas 7,6 garantidos, tanto 10 desse ano como total do ano que vem, não garantidos, né? Então, assim, caso o time sinta que tem um nome que vá colocar esse time de vez na rota que eles querem entrar, eles podem fazer esse tipo de movimento. Gibas, com Anthony Black, Cole Anthony e Markel Fultz já no caminho, não parece muito assim que eles vão atrás de um guard, né? Até porque tem dois criadores também, né? Com Franz Wagner e Paulo Banchero, que talvez não demandem bola. Mas posso te oferecer um nome aqui, Guilherme, para você ver se você curte? Se você tiver um bigzinho que bate, vai me seduzir. Tem um bigzinho que agride aí? Mas você não curte os que podem bater já do Orlando? Tipo o Wendell Então, Carter Jr.? Então, eu gosto do Wendell Carter, mas acaba aí, né? Assim. Vou te oferecer um nome primeiro aqui que eu pensei, depois a gente pode procurar um big, tá? Tá, mas que agrida, tá? Que tal um Bruce Brownzinho? Bruce Brownzinho me seduz, hein? Pô, Bruce É um glue Brownzinho me guy? seduz bem. É assim, ele é um glue guy, ele defende múltiplas posições. No ataque ele contribui, a gente acabou de ver o que ele fez na final da NBA. E tá na hora de ganhar graninha, né? E tem a impressão que é um cara que pode contribuir sim, né? Acho que a gente falou de vários nomes aqui, mas talvez nenhum desses defenda tão bem quanto o Bruce Brown. Então, é um fator, né? Você tem um defensor de elite para defender o principal wing do adversário, até guard, né? O Bruce Brown consegue também. Acho que é uma peça que faria muito sentido nesse time, sim. Gostei de Bruce Brown. Você acha que falta glúteo no Magic? Porque tem um Grant Williamsinho ainda no sopa, né? Eu gosto da ideia do Grant Williams nesse time, mas assim, acho que o dinheiro que ele merece ganhar é para uma função maior do que eu quero que ele faça no Orlando Magic, entendeu? Pro Orlando, ele ficaria tipo um backup dos wings, né? Do Banchero e do Franz Wagner, vamos dizer assim. Claro, dá para jogar os três em algum momento, tal, né? Joga 2 guards e os 3, pô, fica bem legal, né? Mas a impressão que eu tenho é que, solidificando a carreira, ele vai virar ali indo para esse time, ele vai virar um jogador de 20, 25 minutos. Eu acho que ele merece mais que isso. PJ Washington. Do Hornets, né? O ala pivô. Isso. Mete bola, agressivo, mas não, acho que não. Ok. Mason Plumlee. Cara, o problema do Mason Plumlee é que, assim, eu tô um pouco cansado dele, mas... Você não quer que ele entre pra bater? E assim, ele é um cara que faz a bola correr, né? Ele é toca-me voe, ele não vai ficar... Passa bem a bola. Eu acho que tem um bom fit. Sim, tem que vir barato, né, Lucas? Mason Plumlee tem que vir barato. Que isso, ele não vai ser, ele não vai barato. comandar uma grana, né? Não, então combina, baratinho combina. Draymond Green. Porra! Bate o suficiente? Pô, bate o suficiente, lidera, defende, fica com a bola no ataque se precisar, e acho que o time faria bom uso disso. Pra mim, muda o time de patamar, né? Bota esse time no playoff. Você dispensaria Isaac e Gary Harris ofereceria o máximo pra Draymond Green? Acho que não faria esse tipo de move, sim. Acho que é um pouco radical, mas gosto da ideia. Se ele fizer, eu vou defender aqui, mas eu não faria. Cara, 4 aninhos, velho. 4 aninhos do Draymond Green levando esse time pra playoff. Cara, eu queria ser GM do Orlando Magic só pra fazer essa doideira. É ser gostoso de acompanhar. Vou oferecer, velho. Vou oferecer. Ô, Draymond Green, um estúdio na Disney. Ele ia curtir salário máximo, mais estúdio na Disney pra gravar o podcast que quiser. Pô, fechou. Cara, ele precisa ser seduzido, né? O Draymond Green, ele tá nessa, ele precisa de um contrato máximo até pra ele levar pra galera do Golden State tomar a decisão sobre ele, né? E tem muita gente dizendo que o Kings vai fazer isso, mas o Orlando Magic pode fazer a boa também. Mas deve ficar no Golden State. As notícias recentes é que tá bem próximo aí do Draymond Green renovar com o Golden State, parece estar encaminhado. Gibas, olha só, vou trazer esse time aqui, hein? Houston Rockets, projetado aí para ter acima de 60 milhões em cap, então dá para você pensar em 2 pessoas de repente. É um time que trocou de técnico para um técnico bem, assim, o trabalho que ele teve de 1 ano, ele levou um time para a final. Beleza, só isso, né?
é um técnico bem cobiçado dentro da liga e que provavelmente topou o emprego sabendo, assim, eu não sei disso, né? Mas eu imagino que sim, porque tinha muito time que ia ficar sem técnico, né, nesse mercado. E ele topou bem antes, né? E aparentemente a promessa do Houston Rockets para ele é: olha, vou te dar um time para você já competir. É um time que tem muitos talentos jovens, mas tem também muito espaço no cap e precisa ainda de cultura, né? Como a gente falou do Detroit Pistons aqui, é um time que não tá sabendo vencer ainda, né? Tem os jovens, esses jovens até jogam, né? Jalen Green tem jogado sempre, o Jabari Smith Jr. teve um ano de novato em que teve uma curva de aprendizado, né? O Alperen Sengun já chegou macetante, né? É um cara que chegou muito bem. Terry Eason também foi um novato que fez bastante coisa legal. Agora tem muito espaço no elenco ainda, né? Tem muito buraco, né? Tem jogador assim que eles renovaram como Kevin Porter Jr., que não sei qual o pensamento de longo prazo para ele. E agora draftaram o Amen Thompson e o Cam Whitmore, aparentemente os dois alvos principais do Houston Rockets para esse draft, né? A notícia que o GM do Pacers deu é que a partir da escolha 10, o Rockets estava intenso tentando trocar pela escolha, né? Qualquer escolha eles faziam, né? Na 10, na 11, então foi um draft de muito sucesso para o Houston Rockets. Gibas, 60 milhões. O Doka é um time que sem incentivo para tancar, é um time que não vai ter sua própria escolha no próximo draft. Então, uma equipe que busca sim vitórias, busca sim ganhar. 60 milhões, Guilherme. Sua ideia inicial de off-season dos sonhos para o Rockets é o quê? Jaylen Brown. O Jaylen Brown, tenho insistido nisso. O Jaylen Brown por troca, né? Ou, assim, fazer alguma malemolência, né? Mas, assim, o Boston teria que ter interesse em não ficar com o Jaylen Brown para isso acontecer. E isso... porque o Jaylen Brown, esse ano ele pode assinar a extensão, mas ele ainda não é free agent agora, né? Então, teria que se convencer o Boston a falar: poxa, vocês vão perder o Jaylen Brown daqui a pouco, então vocês vão pagar muito. Que tal jogador, né? Isso, E porque o salário do Jaylen Brown vem para um salário cavalar, ele foi ao NBA, falamos sobre isso ao longo da temporada. Se ele fosse eleito para os times de All NBA, ele teria um ganho aí de 100 milhões de dólares a mais no contrato que ele teria direito se não tivesse sido. E o Ime Udoka, ao comandar o Jaylen Brown, transformou o Jaylen Brown, né? Juntos foram. O Jaylen Brown foi o melhor jogador da final do time que foi vice-campeão da NBA. Isso é um fato. Então, assim, você ter o Jaylen Brown no seu time e um monte de jovem, já acho que seria um ótimo começo. Acho que não vai acontecer, né? Você falou dos sonhos. Os sonhos acho que seria Jaylen Brown. Cara, os rumores, né, tem dado que o James Harden é uma opção para a volta para o Houston, né? Um desdobramento bem peculiar depois da maneira como ele saiu, mas enfim, tem se falado muito sobre isso, a gente tem que ficar atento aos rumores. Agora, não é a opção que eu acho mais interessante, sabe, Lucas? Com esse núcleo que o time tem, e vamos dar uma olhada, né, nesse núcleo que você até colocou, né, um time que não tem mais intenção de perder, mas assim, as derrotas recentes garantiram ao time algumas escolhas altas, né? Desse draft, a escolha alta veio o Amen Thompson, de outros drafts recentes, Jalen Green, Jabari Smith, até o Alperen Sengun, que não foi uma escolha tão alta, mas foi alta também, enfim. Por trocas ainda chegaram outros nomes, por draft outros nomes. Então assim, a gente consegue ver em quadra um time... O Ken Whitmore, você contou, né? Uma história peculiar aí no último draft, um dos jogadores que chegou a ser cotado para top 5 e despencou para top 20, né? E sobrou para o Houston, que até pensou em levá-lo na pick 5 mesmo. Tem algumas, acho que é até legal falar disso, né? Como é o primeiro que a gente faz depois do draft, alguns motivos apontados pela queda do Cam Whitmore no draft. O primeiro é que teria uma preocupação de alguns médicos do longo prazo do joelho dele. O médico do Houston deu o aval completo para o Houston, pelo menos isso foi o que o Rafael Stone falou na sua coletiva, né, pós-draft, que ele acredita no trabalho dos médicos do Houston e que não tinha nenhuma preocupação com isso, né? Ele vai jogar Summer League já.
Outro motivo apontado é que ele teria ido muito mal nas entrevistas. Eu não sei que tipo de coisa você pode falar na entrevista, Guilherme, que faz você cair de top 5 para top 20. O Porque Carille conseguiu. o Era Brandon Miller muito estava falando por aí, Givas, que o Paul George é o melhor de todos os tempos e foi escolha 2, né? Então fique imaginando o que o Cam Whitmore falou, Guilherme. O Carille, ele era muito ruim de entrevista, sabe, Lucas? E pra mim esse foi até um dos problemas que o Carille, assim, ele ganhou o Campeonato Brasileiro com o Corinthians, já na zona institucional. Depois ganhou 3 títulos paulistas consecutivos, um deles dentro do Palmeiras, o melhor Palmeiras da história do Palmeiras, né? Caminhando pra ser o melhor Palmeiras da história do Palmeiras. E, cara, não conseguiu ficar porque dava entrevista muito ruim, sabe, Lucas? Então até hoje não conseguiu voltar mais. Então, acho que é mais ou menos nessa linha, né? Dá uma olhada lá nas entrevistas do Fábio Carille. Agora, olhando o elenco, Lucas, olhando no papel, né? E papel... a outra, Gibas, só para terminar, o outro motivo do Cam Whitmore ter caído é que ele não fez entrevista, ele não fez workout para muitas equipes, né? Porque a ideia do agente dele é que ele ia sair até a 9, até a 10, né? Então começou a chegar a equipe que não tinha acesso aos dados do Cam Whitmore, não tinha tido entrevista, não tinha feito workout, e eles, cara, o Magic passou 2 vezes o Cam Whitmore, né? O Houston que queria passou, né? Lá na 7, o Indiana treinou com o Cam Whitmore, não pegou. Então essas equipes começaram a ficar temerosas, né? O que tem nesse cara, né? E aí quer saber, melhor seguir aqui o meu plano mesmo, e não saíram do plano agora. Por que não trocaram com o Houston é que eu não entendo. Talvez a proposta do Houston não tivesse agradado ninguém, mas o caso mais peculiar para mim foi o do Golden State, porque era literalmente uma escolha, né? Para trás. E tava com muito medo de perder o Manu americano, né? Gibas, então, o Houston Rockets tem posição que você procura ou você quer veteranão mesmo? Não, assim, eu olho no papel, eu fico pensando como que esse time vai se desenhar, né? Tem o Jalen Green e o Amy Thompson. Lucas, eu tenho dificuldade de acreditar que vai ser uma dupla, sabe? Eu acho que é um pouquinho redundante. Tem essa dificuldade. Muita gente acredita que dá. Eu acho que isso caminha para ser um novo Garland Sexton. Agora você diz o Eamon Thompson e o Jalen Green? Isso, Eamon Thompson e Jalen Green, acho que caminham para ser isso. Acho que rola, velho. Eu acho que não rola. Assim, é um palpite. Acho que são 2 ball handlers dominantes e de um time que, assim, precisa de wings que sejam ball handlers também. A princípio não gosto, assim, do filho. Mas vamos ver, né? Vamos ver em quadro, cara. Vamos ver porque, enfim, estão todos muito novos. Mas não gosto da ideia. Então, acho que pode caminhar para isso, mas acho que vai ter um momento que vai virar uma dupla, tipo o Sexland, né? Mas acho que em algum momento o Houston vai ter que escolher o melhor dos dois. E beleza também. Acho que o Jalen Green é um ótimo jogador e fez coisas bem legais, mas ele não te dá a segurança de ser certamente melhor que o Eamon Thompson. Pode ser, sabe? E se você deixa passar porque você pensa, talvez eu vou ter que trocar um deles daqui a pouco porque vai ficar redundante, pô, se o outro for bem melhor, sabe? Então, acho que o Houston estava bem empolgado com o Eamon, mas enfim. Aí, assim, tem esses 2 guards que, pô, eles têm que ficar em quadra. Eles têm que ficar em quadra mais de 30 minutos. Eles são o futuro da franquia, são as escolhas mais altas da franquia, além do Jabari Smith, que me preocupa, velho. Eu fui muito no hype train, né, do Jabari Smith, gostei muito das coisas que vi do college, vi menos draft ano passado do que esse, mas assim, gostei muito do que vi, e gostei bem pouco do que eu vi na NBA, embora a segunda metade de temporada tenha sido bem melhor do que o começo, mas me deu assim um... Gibas, o time tem o Kevin Porter ainda, que tem um contrato peculiar, né? Ele tem 15 milhões por mais 4 anos, né? Quase 16 milhões. Aí você pensa, nossa, que contrato longo e ruim, né? Só que só o desse ano é garantido. 24, 25 é totalmente não garantido, pode ser dispensado por 0. 25, 26 mesma coisa, 26, 27 é team option ainda, né? Então, cara, um time que tá pensando assim, eu quero um jogador que eu quero ver se vai dar certo, e se não der certo, tchau e benção, pode sim encantar aí por ter o contrato de Kevin Porter, né? Então é um jogador bem trocável pelo Houston Rockets, então ficar atento aí nas próximas semanas, mas pode ser também uma espécie de elo, né? Kevin Porter, Jalen Green e Amen Thompson fazendo essa... Jabari Smith me confundiu, né? Fazendo essa transição aí, né? Fazendo essa trifeta. Gibas,
Então, assim, é um time que tem... Não, só para completar, e acho que essencialmente a Alperen Sengun, né? A gente não sabe qual é o teto do Alperen Sengun. Eu sou muito fã eu gosto muito do Garuba, né? Mas o Garuba, Garuba é exatamente o pivô que vai bater em alguém que vai ganhar contrato para fazer isso no futuro, né? Um pivô bem agressivo, defende bem, enterra, protege aro, mas é isso, não faz muito mais que isso, mas é ótimo para ter no time, ótima escolha, vai ficar por lá. Toda vez que vier em quadro eu gostei muito, sabe, Lucas? Um cara que influencia bastante o jogo. Agora, o Alperen Sengun, ele tem um teto assim que eu não sei o que pode ser, velho. Eu não sei de fato o que pode ser. Ele tem um ioquismo nele. Eu sei que é um absurdo falar isso logo depois do que o Jokic fez, mas é o jogador que mais imita o Jokic. Não é diferente. Ele é o jogador que mais imita o Jokic que eu já vi. Assim, não quer dizer que ele vai ser o Jokic, entendeu? Mas, assim, não tem nenhum jogador da NBA que imita tanto o Jokic quanto o Alperen Sengun consegue imitar. É que ele consegue, é difícil fazer. Mas passe de costa, um contra um muito louco, uma cesta jogando a bola para si. Cara, ele tem tudo isso. Mas assim, né? Doses moderadas, né? Doses moderadas, uma defesa muito ruim, uma mobilidade ainda, assim, deixando a desejar. E eu acho, e essa parada que me incomoda um pouco, acho que não tem muito a ver com o que a gente viu do ano do Ime Udoka, né? Todas as decisões que a gente fala do Udoka tem que ser baseado no ano que a gente viu, né? É um ano. É porque não tem como ele, né? Não tem jogador como ele. É como, tem. acho que foi no podcast do Bola Presa, velho, que eu perguntei isso pro Danilo, né? Que é torcedor do Rockets. Cara, eu posso ter perguntado isso fora do ar pra ele, mas acho que foi dentro do ar. Se a temporada do Jokic, o que o Jokic fazia, podia fazer as pessoas... Porque assim, o pessoal olha pro Alperen Sengun e fala, nossa, esse cara não defende, né? Esse cara não defende. Mas se ele achava que a temporada do Jokic, o playoff do Jokic ia fazer as pessoas olharem com outros olhos, né, pro Sengun, porque ele é um jogador muito especial, muito jovem, muito especial, né, 21 aninhos ainda. Então ficar de olho, porque, por exemplo, Guilherme, era uma equipe que você olha para a posição de guard, né, leading guard, tem jovem. Você olha para o big, tem jovem. Você olha para esse cara que pode ser especial na 3-4, tem jovem, né? Então, qual o espaço para alguém jogar aqui? E aí eu te pergunto, Guilherme, te encanta um Chris Middleton aqui, um Jeremy Grant, algum dos outros nomes que a gente já falou, tem Fred VanVleet no mercado? Qual tipo de atleta você pesquisaria aqui? O Kyle Kuzma, de repente? Não, nenhum desses eu gostei, na verdade, assim. Nem o Jeremy Grant? Cara, não sei muito bem por onde ir, sabe? É complicado, né? Complicado o Houston Rockets, porque, claro, qualquer um desses que você falou, Lucas, jogaria e provavelmente seria o melhor do time, né? Qualquer um desses aí, né? Talvez o VanVleet não. Mas, cara, qualquer um desses aí chegaria para jogar, para contribuir. Mas o Rockets, ele precisa pensar nos espaços que o elenco vai dar e na rotação que ele vai permitir diante das situações que tem. É um elenco que é bastante, assim, pelado, né? Assim, tem muitos jogadores não NBA aqui, né? Tô falando aí de, sei lá, Terry Eason, que não começou ainda, Josh Christopher. Um dos melhores rookies, pô, você tá louco? Ok, odeia mas... Terry Eason. Ty Washington, todo cara que a gente gosta, mas assim, você bota em quadra no playoff esses caras, né? O que a gente tá projetando é assim, Kevin Porter, Jalen Green, Jabari Smith, Alperen Sengun. E aí eu botei o Garuba meio no carisma, porque eu acho que é legal quando ele vem do banco metendo toco e tal. Massa. E aí o Eman Thompson e o Ken Whitmore como potenciais, por tudo que significaram, né, tal. Mas assim, a gente tem que escolher que tipo de aposta, né, a gente, né, o Houston tem. Que tipo de aposta você vai fazer? Porque se você traz um Chris Middleton na vida, cara, eu acredito que você tá ferrando o Jabari Smith. Você ferra o desenvolvimento possível do Jabari Smith. Talvez seja o caso, sabe? Talvez seja essa decisão que você tem que tomar. Será que eu não quero ferrar o desenvolvimento do Jabari Smith? Será que eu não olhei aqui e falei, ai, porque às vezes pode ter falado, né? Às vezes outras pessoas participaram desse processo de seleção. Ou às vezes não, ele tem só 19 anos. Ele tem 19 anos, tem 2,9 m, 2,10 m e cria desde o drible e mete bola. Agora, ele faz tudo isso de maneira muito inconsistente ainda. Chutou 30% só. Mas e se ele precisar de um ano mais? Um Pat Beverly, Guilherme? Não fica o Jay Crowder. Cara, tá difícil, né? Quem que eu vou trazer pra esse time, hein? Um Torrey Craig. Pô, tá muito ruim, velho. E eles têm muito dinheiro, né? Essa que é a questão. Você não quer cara que jogue, você quer cara só que
que esteja lá, né? Que seja uma presença de vestiário? Ou você quer alguém que chegue e jogue? Então, depende, né? Por exemplo, eu não me importo com o desenvolvimento do Kevin Porter Jr. Então, se você tiver um 2 scorer aí, eu topo. Mas esse ano já tem o Jalen Green e o... Esse que é o problema. Eu empurro esse 2 scorer pra jogar de 3, jogo esses dois em rotações, ou escolho o melhor pra fechar o jogo. Então, acho que um 2 scorer... Não, Dylan Brooks não. Peraí também. Quem que é o principal 2 scorer? James Harden. Vamos trazer o James Harden. Essa é a ideia do Houston. É isso. Tem gente colocando também nessa conta aí, de repente, um Austin Reeves, né, como possível alvo, ou um DeAndre Russell também. Vamos ver que tipo de não, mas o Austin Reeves, olhando isso que a gente tá pensando, ele é um 2 meio 3, né? Pelo tamanho, pelo que ele pode fazer, e acabou de jogar a final de conferência bem. Então é jogador, assim, fera. Acho que é um caso aqui do Houston de repente se aperrear, viu? Tipo, tentei o Harden, não consegui. Sou o único que posso fazer isso. Vou meter um max no Kyrie Irving aqui, só pra ver o que o Dallas faz. Com 3 armadores pequenos. Pequenos não, né? Mas enfim, 3 armadores. De repente ele convence o Dallas a fazer um sign and trade e leva o Kevin Porter Jr. Tá, mas eu tenho o Jalen Green, o Amen Thompson e boto o Kyrie Irving com eles, velho. Pelo amor de Deus. Cara, eu tô dizendo, eles podem se aperrear, velho. Cara, vai ficar um horror, vai ficar um desespero, velho. Porque daí você vai jogar com 3 baixos e 2 bigs. O Shengo e o Jabari Smith. Pô, não, velho. Você quer um Vuceviczinho aí, então? Aceita o Vuceviczinho. Aceito. Mas assim... Vai fazer uma rotação boa com o Shengo? É aí que tá, né? É até um pouco parecido, né? Assim, um pouco diferente, mas um pouco parecido, né? Precisava de um 4 meio Millsap. Você não tem um 4 meio Paul Millsap? Mas... Tem um Rui Hashimura, você se interessa? Cara, baratinho, acho que ele ajudaria esse time. Baratinho aqui. Não vai ser, velho. Baratinho o Rui Hashimura já não vai ser, por causa do playoff. Quem mais você tem de 4 aí pra gente? Pro nosso Houston? Cara, eu te ofereci o Jeremy Grant, você não quis. Te ofereci o Caio Kuzma, você não quis. O Draymond Green não pode ir pra todos os times, né? Provavelmente vai ficar, né? Pode vir a ter um Harrison Barnes, de repente, né? PJ Washington também é dessa posição. PJ Washington é um tipo de cara que eu aceitaria, viu, nesse time. Ele não precisa da bola, né? Ele vai só matar a bola que estiver livre, dar uma espaçadinha aí pro Shengo não ter onde operar. E você sabe que eu queria o Jarvis Walker aqui, né? Então pode ser uma versão do Jarvis Walker já na NBA, né? A versão do que eu acredito que pode ser o Jarvis Walker. PJ Washington, ele é um cara restrito, né? Um ala pivô de contrato restrito agora. O Hornets vai ter algumas decisões, né? Como o que fazer com Miles Bridges, né? Então vamos ver que tipo de approach eles vão ter com o PJ Washington. Gibas, indo pra frente aqui, hein? Um salve aí pra torcida do Rockets. Dizem que eu não curto o Rockets, Guilherme. Recebemos um DM um dia falando isso. Absurdo, né? Amo o Houston Rockets. Gibas, Indiana Pacers é um time também com cap projetado. Agora, quantas vezes você já esperou o Indiana fazer uma coisa e o Indiana nunca faz, né? Então, por exemplo, Miles Turner e Buddy Hield, cara, eu não repercuto mais nenhuma proposta, um rumor de troca desses caras, porque só se acontecer, sabe? Então, assim, é um time que vai draftando, vai colocando os caras para jogar e vai competindo, né? Então, é um time que tem Miles Turner, tem Buddy Hield, tem o Benedict Mathurin, tem o Tyrese Haliburton, tem o Aaron Nesmith, que chegou por troca, né? Tem ainda alguns jogadores que não se encontraram perfeitamente da NBA, mas já mostraram flashes, como Jalen Smith e Chris Duarte. Do ano passado, o Andrew Nembhard chegou por troca o Jordan Nwora, né? O Nwora Senhora. A Isaiah Jackson também está no contrato de rookie interessante. E chegaram agora 2 via draft, Jarvis Walker e Ben Sheppard. Gibas, time com muito jogador. Será que eles têm interesse em fazer um movimento agressivo? Ano passado eles foram no DeAndre Ayton, né? Falaram, vou aqui no free agent restrito para ver o que dá. DeAndre Ayton foi um alvo. Será que eles vão fazer alguma coisa ou eles vão só, mais uma vez, atrapalhar a galera? A impressão que dá é que a chave do CT tá na mão do Rick Carlisle, né? Ele chegou, toma decisões, participou das escolhas do draft, é ele que vai lá explicar as escolhas de draft. Aliás, gostei das escolhas do Pacers, né? O Ben Sheppard e o Jarvis Walker, para mim,
bem legais, né? O Jarvis Walker, para mim, um dos melhores talentos da classe. O Ben Shepherd, um pontuador, né? Um scorer que eu acho que já pode contribuir. O Top 5 quinteto, né? draft ou top 3 draft pra você? O do Pacers. O que fez o Pacers. Não fiz ainda. Okay. Não pensei. Agora, assim, eles tinham muita escolha e saíram trocando, né? Até porque já tem muita gente no elenco, né? Eles tinham muita escolha de segunda rodada, saíram trocando pra trás, pra fora. Né? Então, por exemplo, escolhas que foram do Pacers, né? O Julian Stroughter, o Max Lewis, né? E não ficaram no próprio Pacers, né? Jogadores aí que podem acabar fazendo barulho, né? Mas assim, você vai pegar o time que entra em quadra, Therese Halliburton, Buddy Hield, Benedict Mathurin vem do banco geralmente, né? Mas enfim, o quinteto que é o melhor quinteto, né? Vamos projetar. O Jarvis Walker e o Miles Turner, pô, é fit, todo mundo joga, todo mundo defende, todo mundo tem chute, né? Até o Miles Turner, todo mundo tem chute. Cara, esse time em quadra é jovem, talentoso, corre, defende, adoro esse time, Na segunda unidade, né, se você pensar, que eu já coloquei o Benedict Mathurin, mas assim, você tem o TJ McConnell, você tem o Aaron Nesmith, você tem o Chris Duarte, você tem o Jordan Nwora, você tem o Andre Newbert, Ben Shepherd, que acabou de chegar. Falta bastante, né, Lucas? Então, eles têm projetados aqui 32 milhões. Lucas, o ideal era distribuir em 3 caras que jogassem. Tem como? 3 caras que jogam? Não precisa ser bom, mas que jogam 18, 20 minutos, pontuem, defendam. Você quer mais jogador? O time já tá cheio de jogador, Eu velho. quero jogador que joga, velho, porque tem uns nomes, Você não né? confia nos novinhos? Eu confio. Lembra? Eu confio, sim, que você coloca um monte de desse na rotação e 1, 2 vão bem. Mas assim, eu não acho que tem um Ramuran aqui, sabe? Se você tiver um 2 por 30 milhões, né? Que seja um scorer, que joga com a bola, que joga fora da bola, beleza, eu topo. Que daí eu trago o Mathurin do banco, essa molecada. Mas a princípio eu prefiro depth aqui, de qualidade, sabe? Não sei, tem que ver as opções. Você tem as opções? Eu ia oferecer aqui pro. Porque você vê assim, um jogador por volta de 20 e poucos milhões que fizesse sentido, né? Que ele não precisa da bola, porque a bola já vai pro Therese Halliburton, já vai pro Buddy Hield, já vai pro Benedict Mathurin. Então pensei no Jeremy Grant, Guilherme, um cara que pode Eu gosto. pontuar, pode rebotear, pode defender. Ele já fez várias funções dentro da NBA, né? O time, a função dele no Pistons era uma, no Denver era outra, no Portland é outra. Então é um cara meio coringa, assim, capaz de fazer várias coisas. Dá pra botar ele e trazer o Mathurin do banco aí na rotação mesmo, né? Halliburton, Buddy Hield, Grant, Jarvis Walker e Miles Turner defende bem, ataca bem, melhora, né? Tem mais qualidade. Eu gostei, Lucas. E sobra um pouquinho para alguns reservinhos? Assim? Pode sobrar, né? Mas acho que vai ter que ser um salário assim. Ele recebeu 20, né? Esse ano do Portland Trail Blazers. Acho que vai ter um aumentinho aí, quem sabe uns 25 anuais, né? Não sei. Gibas, outra sugestão aqui, só para ver se você curte, hein? Brook Lopes. Não, pelo amor de Deus. Não. É mesmo? Com dedo, pelo amor de Deus? Não, eu gosto, mas. Fica com o Miles Turner, tá bom. Deixa o Miles Turner lá. Ele defende, ele mata a bola, ele é bom jogador, ele é atlético, ele é bem mais jovem que o Brook Lopes. E vai ter chute agora com o Jarvis Walker. Tem o Jalen Smith, que veio do Suns lá, que pode ser um big que abre, chuta, tem um bom. Tá bom. E esse aqui, Gibas? Gasta dinheiro. Christian Wood. Não, pelo amor de Deus, me deixa o Christian Wood longe, cara. Eu sou entusiasta. 2 anos de contrato, segundo ano club option. Não te interessa? Fora. Resgatar a carreira do... Não quer. Acho que o Christian Wood é pra time que tá tancando, velho. Caramba, palavras duríssimas. Dillon Brooks. Não. Caris LeVert. Já tava aí, já foi embora, né? Deixa quieto. Que tal um Malik Beasley? Opa, mete bola pra caramba. Tá totalmente escanteado, porque não conseguiu jogar a final, então deve vir um pouquinho mais barato, né? Ele não jogou o playoff inteiro, basicamente, né? Cara, ele foi totalmente ignorado no Lakers. Isso é bizarro, porque no ano passado ele jogou muito. Esse ano tá desaparecido. Acho que o Pacers olha pra ele e fala assim, pô, mas eu tenho aqui o Chris Duarte, velho. Eu tenho aqui sei lá, o Ben Shepherd, que eu acabei de draftar. Mas, pô, esse cara aí já meteu muita bola na NBA, né? Então, se vier barato, eu gosto da ideia. Gibas, esse cara aqui
teve bons momentos pelo Minnesota, Jalen Noel. Pô, eu gosto dele, nem sabia que tava na Free Agency, mas... Acho que Assim, o isso Minnesota já pagou o Nas Reed, né? Não sei se eles vão conseguir pagar mais um, né? Os caras já estão pagando muita gente. O que pega é que ele é exatamente o perfil de todos os jogadores do Pacers, né? O Pacers tem todos os jogadores igual... Todos os jogadores do Pacers. Machucou um, bate ele, bate o outro. Nem percebe. É isso, porque todos são iguais ali, né? Andrew Newberg, o próprio Metric é um pouquinho diferente, mas assim, esse perfil físico, né? Esse perfil. Jordan Noir. Deixa quieto. Gibas, indo pra frente, vou deixar você escolher, ó. Spurs, 34 milhões disponíveis. Utah Jazz, 26 milhões disponíveis. OKC, 15 milhões. De qual desses você quer falar? Vamos falar do OKC, né? O OKC tem muito carisma. O OKC tem 15 milhões. 15 milhões é tipo mid-level, velho. Não tem tanto... Não dá pra fazer uma grande oferta por alguém, né? Mas a gente pode aqui mapear, né? Ver o que o OKC pode querer, sabendo que, no final das contas, o OKC não vai fazer nada, né? Eles não vão assinar ninguém, eles têm aversão a assinar free agents, eles gostam de renovar os deles, né? E draftar, né? O que esse time gosta de draftar é uma loucura, Gibas. Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Luke Dort, Chet Holmgren, J-Dub. Esse é o núcleo de jogadores assim. Deixa quieto que esses ninguém toca. Acabou de chegar o Cason Wallace, né? Acaba de chegar o Cason Wallace, que é um dos meus favoritos dessa classe. Gosto muito dele. Então, assim, cara, talento, né? Qualquer talento, chute, né? Um time que precisa desesperadamente de chute. E tem o Isaiah Joe, um dos melhores chutadores da NBA. Mas é só, né? Ele é tipo é o chutador do time. Quando ele não tá chutando, acabou o chute do time. Claro que eu acho que eles vão trabalhar, todo mundo aí na off-season vai voltar chutando melhor. Mas chute, Lucas. Temos chutes por 15 milhões? Um chutador premium, assim, por 15 milhões? Chutador premium por 15 milhões não tem, Guilherme. Tem chutador com dificuldades, né? Como é o caso do Malik Beasley, né? A gente falou aqui do Malik Beasley como eu sendo... acho que eles têm que trocar pelo Duncan Robinson, Lucas. Cara, mas é porque o OKC eles gostam de cara que fazem primeiro, né? Defesa e segundo drive. O Duncan Robinson mostrou que tem drive, né? E, cara, precisa de um branco que chuta lá, velho. É clássico do time que já tem um monte de driver, já tem um monte de defesa. Pô, e ele é tão ruim de defesa que os caras vão falar assim, pô, vamos ter que defender ainda mais, né? A gente já defende bem, mas por causa dele a gente vai ter que defender ainda melhor. Vai ser bem coberto. Não sei se esse é o caso do OKC que eles buscam, mas tem, por exemplo, Seth Curry nesse perfil que você quer, né? Gosto. Tem o já falado Malik Beasley, tem, deixa eu ver quem mais pode chutar aqui. PJ Washington é um cara que chuta, mas ele não é bem da posição que você está pensando. Tem o próprio Max Strus, né? Que é uma espécie de novo Duncan Robinson do Miami. Max Strus faz muito sentido nesse time do... Nossa, cara. Como se uma bomba atômica explodisse na minha cabeça aqui, velho. O Max Strus no OKC. Você quer ser o time que assinou um undrafted do Miami? Não, ok. Mas o Max Strus joga nesse time, velho. Eu sei que o Max Strus joga no Miami. Eu vou pagar pro Max Strus e pro meu OKC, Lucas. Ok. Os quinzão, chega lá, ó, o Max Strus tá aqui 15, vai ter que pagar, tem que pagar, velho. Paga. Mais dinheiro que você viu na vida, 15 milhões. Tem que pagar o Heat vai querer te dar 2 milhões. Mas eu vou te dar 15. É setinho, né? A proposta do Heat vai ser setinho, igual a do Caleb. Caleb Martin. Então é o 15. Paga 15 no Max Strus e seja feliz, velho. Porque não precisa mais nada, velho. Seu caso é o tempo passar. Então mete Max Strus aí, velho. Bota a bola de 3 na cabeça das pessoas. Acho, né? Tendo a achar que o OKC vai achar undrafted, vai pegar o dele por ali, vai pegar uns two-wayzinho e continuar nessa vibe. Acho que não é um time agressivo. Já o Utah, Guilherme, o San Antonio Spurs não vai fazer nada também, viu, gente? O San Antonio pode usar o cap para absorver um contrato, de repente, ele ser agressivo em busca de free agent para acelerar alguma coisa, não me parece muito esperto nesse momento, né? Quem sabe na trade deadline o time haja para algum lado, mas por enquanto acho que o Spurs vai ficar na dele. Gibas, o Utah Jazz tem algumas questões que não são deles primeiro, né? Taylor Horton Tucker, Jordan Clarkson, Rudy Gay, 3 jogadores com play option,
Acredito que o Rudy Gay vai exercer a dele, porque, enfim, 6 milhões e meio nessa altura de 37 anos, Gibas, cara, eu vou assinar aqui e pronto, né? Vou ficar aqui mais um tempinho e eu estar jogando. O Taylor Horton Tucker tem a opção de 11 milhões e o Jordan Clarkson tem a opção de 14 milhões. Acho que eles conseguem contratos vantajosos, né? Pelo menos de longo prazo, sejam em Utah ou em outras equipes, então pode sim até ampliar o que esse time tem disponível aí no salary cap. Então, Gibas, caso eles voltem com todo mundo, tem 26 milhões. Caso, por exemplo, o Jordan Clarkson abdique ou o Taylor Horton Tucker, eles podem oferecer um máximo para alguém. Tem algum alvo óbvio para esse time que vem com Lauri Markkanen, Colin Sexton ainda está por lá, dizem que ele está disponível para trocas. Tem o Agbaji, né, que começou a jogar no passado, o Walker Kessler, lógico, um dos melhores novatos e uma peça-chave para esse time. Tem ainda o Kelly Olynyk, que tem basicamente isso, né, os novatos Taylor Hendricks, Keyonte George e o Bryce sem sabor. Gibas é um time que fez uma temporada acima das expectativas. Já vimos time fazer isso, né? Temporadas acima das expectativas depois que troca muita gente. Acho que é um ano de consolidar-se como um time acima das expectativas, ou é um ano que o Danny Ainge vai dizer, cara, não consegui o Wembanyama, vou tentar de novo, vou mais uma vez aqui não ligar se minhas trocas vão, na teoria, piorar o time. Como é que você vê? O Utah Jazz falhou no tanking, né? Acho que o conceito fundamental é esse. E tem a impressão que vai continuar falhando, né? Acho que o time contratou um bom técnico e acabou sobrando boas peças ali para fazer Acho que era o caso de time ter trazido o competitivo. Mazzulla em vez do Não, o Mazzulla é bom técnico também. E o Mazzulla sem pressão ia se dar muito bem, né? Foi a pressão e, pô, o Mazzulla certamente seria tesourado das entrevistas, velho. Porra, as entrevistas do Mazzulla são inacreditáveis. Agora, ficaram muitas peças muito boas. O time, durante a temporada, teve que fazer meio no modo: vamos trocar logo esses caras aqui, senão a gente vai ganhar bem ainda bem mais jogos, né? Curioso, a gente vai eliminar Lucas, o Lakers desse jeito se a gente não fizer mais nada. Né? É isso. E é curioso que o GM do Utah Jazz, esqueci o nome dele agora, porque eu falo. Ele, na entrevista do draft, ele falou assim, né, que eles fizeram um board no draft e fizeram tipo uma simulação para ver quem que poderia sobrar na escolha 9. Eles tinham a escolha 9 e a 18, né? Acho que é isso. E 16. Foi 16. Isso. 16. E aí ele falou assim, que as escolhas 9 e 10 eram Taylor Hendricks e Keyonte George. Então, assim, ele deixou bem claro que o Taylor Hendricks era quem tinha mesmo, que eles queriam na 9. Ou seja, né, os 8 que estavam na frente estavam na lista do Jazz para sair antes do Taylor Hendricks, mas tudo bem, pegaram o Taylor Hendricks, que era a 9ª escolha deles. E o Keyonte George seria a 10ª, né? Então ele pegou na 16, o que seria a 10ª. Me parece papinho, né, Gibbons? Pô, eu achei que seria papinho se ele não metesse essa do Taylor Hendricks, velho. Eu achei muito... tipo, o Taylor Hendricks, ele podia falar, era o nosso 2 e saiu da 9. Não, ele meteu não, saiu da 9 e na 10. Eu acreditei nele. E ele falou assim, e o Bryce, né, o Bryce sem sabor, era o nosso 18 e saiu na 28, né? Foi isso? 28 que eles pegaram o draft sem sabor. Então, assim, ele tava muito feliz porque as escolhas estavam, tipo, eles conseguiram quem eles queriam. O Justin Zanuck, Gibbons, o GM do isso, Jazz. foi ele mesmo. Né? Foi porque assim, o executivo todo mundo trata como o Danny Ainge, né? O cara que toma as verdadeiras decisões, né? Mas sempre é uma equipe, né? Isso. Então, assim, ele tava bem feliz por conta dessa projeção que ele fez aí. E ele até explicou, né, que ele acha que o Keyonte George vai ser um guard, que ele não vai ser 1 ou 2, vai ser um guard. Ele até fala, né, hoje a gente não pensa mais em, quando a gente vai pensar guard, a gente não pensa mais em armador, 2, a gente pensa o seguinte, ele pode driblar, ele pode chutar, ele pode passar, então eu quero, né, então ele são os critérios para ser um guard hoje, não tem que 1 ou 2, acho que é a questão que persegue um pouco o Keyonte George, né, e tem um pouco a ver com o que a gente falou agora há pouco sobre o Houston, né, mas enfim, aqui, Lucas, assim, é um time que tem os bigs muito bons, né? O Lauri Markkanen e o Walker Kessler são
o centro da franquia. E o resto falta tudo, né? Se o Taylor Hendricks se tornar um jogador legal, mas o problema é que esse time, com as peças que tem, joga num sistema tão bom, e tem um técnico tão bom, e tem uma cultura que parece que encaixou legal, que eles vão ganhando o jogo, né? Vão ganhando o jogo na base das estrelas, mas sobretudo na base do sistema, né? Acho que o Jordan Clarkson jogou muita bola no passado. Antes de trocar, eles fizeram várias trocas durante a temporada. O time foi piorando, né? Mas ainda assim, quem ficou é capaz de entregar vitórias. Lucas, eu acho que o time não vai investir esse dinheiro em jogadores assim, muito. Posso oferecer um? Manda. Joe Ingles. Ele vai voltar pro Utah? Essa é a ideia, né? Cara de vestiário, de cultura. Ele ficou muito chateado com o que aconteceu, viu, velho? Ele saiu lá um pouco frustrado com o rumo dos acontecimentos. Mas né? é porque ele tava machucado, né? Ele entende, porque ele se machucou. Mas como... ele entende, mas sabe assim, segue o jogo, sabe? Okay. Não era o caso de pegar uns jovens aqui, Lucas, e ver o que vai dar? É porque normalmente o jovem bom, ele tá ocupado, né? Não é um jovem, o jovem não tá disponível, né? Mas tipo o que o Houston fez com o Kevin Porter, que você falou agora há pouco, tem alguém com esse perfil assim? Cara, o Houston ele fez uma troca pelo Kevin Porter e depois assinou com ele, né? Então assim, free agent... Ai, cara, acho que não vai ter não, viu, Gibbs? Agora, tem uns caras assim, meio lado B, né? Que são interessantes. O O'Shea Brissett, por exemplo, né? Um 3-4 de Indiana. Tem... Deixa eu ver quem mais aqui que eu posso pensar. É porque, Jackson assim, Hayes, depende. Pô, ninguém deu moral no Jackson Hayes. Eu ia falar do Nico Alexander Walker, só que o Jazz já não quis botar ele em quadra, né? Aí tem o Jackson Hayes, mas... Ele teve seus momentos até de titular lá no Pelicans e aparentemente não fez valer, né? Não ganhou os minutos, né? Ele toda a vida teve várias chances de perder os minutos. Mas de repente pode ser uma peça aí que em outro ambiente funcione, né? Tem uma dupla do Sixers. Acho que esse cara aqui é perfeito pro Danny Ainge, né? George Niang. Que se eu quiser um espaçamento, eu boto. Se eu quiser perder, eu boto ainda mais, né? Ele tava lá já, né? Ele era de lá, velho. Paul Reed, né? O outro big do Philadelphia. Acho que esse encaixa mais com o Lauri Markkanen, né? Acho que é um cara que pode até jogar junto do Lauri Markkanen. Mas só que eu já tenho o Walker Kessler, né? Então seria mais um cara assim de rotação apenas. Que acho que é o que procura, né? Tem um jogador que não vai... Ele vai ser sparring, assim, Gibas. Você vai ganhar... os jovens vão ganhar de mim os minutos, né? Se você fizer o suficiente para isso. Troy Brown, né? Troy Brown Jr. fez uma temporada ok pelo Lakers, né? Mostrou que pode jogar, né? Mostrou que pode defender, que pode matar uma bolinha, mas ele não vai ser aquele cara que vai ser um bloqueio se o Bryce sem sabor começar a jogar muito, não vai ser o Troy Brown que vai ficar na frente dele, sabe? Então, de repente, é um tipo de cara aí que pode ir somando no elenco. O que você acha, Lucas, de um Lonnie Walker? Assim, vamos investir no Lonnie Walker? Acho que vai ser barato, né? Acho que o Lonnie Walker não vai ser um cara... Não vai ser um cara caro, mas também não vai ser... Assim, não vai ser um cara super barato, né? Não vai ser mínimo, não vai ser um jogador de um ano, como foi no Lakers, especialmente pelo playoff, né? Mas é um cara que mostrou que pode botar a bola pode botar a bola no chão e buscar o seu melhor arremesso, ou até criar para os outros, assim, como um ball handler secundário. Mas, assim, não foi isso a temporada inteira, não foi isso a carreira inteira no Spurs, né? Mas acho que ele mostrou que pode, sim, se tornar esse cara. Então, acho que é um nome ok. Acho que o Jazz precisa ainda desses caras, né? Porque os seus leading guards, né? Não estão estabelecidos ainda. O time trocou o Mike Conley, o Jordan Clarkson pode estar de saída, e se não sair agora, deve sair na próxima free agency ou durante a temporada, né? O Colin Sexton é um cara que está assinado, mas dizem, né, que o Utah não está enamorado por ele, que não é obrigatório que ele fique por um longo tempo. Então acho que pode sim vir um leading guard aí pelo lado do Jazz, viu, Gibas, na free agency. Acho que eles não vão disputar os top free agents, né? Acho que eles não vão fazer loucuras, né, por James Harden, Kyrie Irving, acho que eles nem se interessam também, nem se interessariam. Fred VanVleet é um nome que poderia vir se o time tivesse nessa pegada, né, não, vamos acelerar aqui, mas acho que também isso não vai acontecer.
Então, Gibas, vai ser mais ou menos esse tipo de gente aí, de jogador que vem para somar, mas talvez não seja a solução de longo prazo do Utah Jazz, né? Acho que eles não buscam nesse momento a solução de longo prazo. Tem alguns desse range aí, viu, Guilherme? Do Lonnie Walker, tem, por exemplo, o Trey Jones, né? Do San Antonio Spurs, que é restrito, mas quem sabe o que o San Antonio vai querer. Tem um Gabe Vincent do Miami, mas mais uma vez, né? Comprador, cuidado, né? É um cara do Miami. É um perigo que esse cara não resolve, assim, não é um projeto pra você desenvolver, porque o Lonnie Walker é um projeto, 24 anos, cara. Tem o Kobe White, viu, Gibas? Lá no Chicago Bulls. Eu já tinha, velho, eu gosto da ideia. Cara, sabe quem tem a carinha de quem tá gostando de Utah, velho? Dante DiVincenzo. Eu sei por quê, né, Guilherme? Porque é um cara que pode jogar sem a bola e com a bola, né? Que e chuta muito, né? Defende, né? Campeão da NCAA. Pode ser, viu, Gibas? Anotem, hein? Dante DiVincenzo vai acabar a off-season no Utah Jazz. Gibas, então é isso, né? Para um primeiro episódio de Fadinha, apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, para você vir para dentro desse mundo da free agency, né? Tem muita coisa para ser falada, muito jogador ainda para ser especulado, muito time para a gente ver aqui as opções, né? A gente falou aqui de alguns que têm salary cap, tem outros que podem ter salary cap dependendo de algumas opções, como o Sacramento Kings, o Lakers pode criar também um salary cap. Tem as equipes que vão ter apenas o mid-level, tem as equipes que vão ter o mini mid-level, né? Então tem muita coisa para ser falada dentro do Fadinha. E lógico, né? Tem vida real acontecendo daqui a pouquinho, fim de junho, começo de julho, coisas intensas acontecerão, viu? Valeu, galera. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, mas que por isso depende do seu apoio. Para apoiar o Café Belgrado é muito simples. Acesse cafébelgrado.com.br. Vou repetir, hein? cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. E a partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram. Faça como fizeram, né? Os queridos Vinícius Mirra, apoiador Adam Sandler, né? Que começou o dia apoiando o Café Belgrado. Tivemos também aí no sábado o Luiz Gustavo e o Samuca Monteiro, né? O Samuca Monteiro chegou no sabadão junto com o Luiz Gustavo. O pessoal chegou com ousadia e picadia e reverência para animar todo mundo. Tivemos também, Lucas, na sexta, né? A Gaia já chegou lá no Giannis, viu? A Gaia foi bem demais. O Osório Neto também chegou e o José Ricardo Barbosa chegou com um apoio comovente, eu diria, hein, José? Ô, José, você me comoveu, hein, meu amigo? Muito obrigado pelo seu apoio. Posso fazer uma correção? Pode fazer correção, por favor. Boa, tem mais algum apoiador que chegou? Cara, os da quarta a gente já falou? Acho que já, né? Sim. Mas então, fala um nome aí pra... Pô, vou falar aqui então da galera, né? O Caio Maia dançando, né? Tá sempre com a gente. O Noronhaço, né? O Vim de Santos. Opa! Thiago, o melhor perfil sobre Santos que tem no YouTube, hein? Cara, você viu que o Jimmy Butler meteu um Eu Vim de Santos? É mesmo? Ele falou, tipo isso, né? Ele falou, eu sou de Santos, né? Provavelmente ele quis dizer Eu Vim de Santos. Pô, igual o Gabigol, o Bruno Henrique, vários outros atletas, né? Do Flamengo. O Thiago Farias, o Vitor Miranda, a Thaisa Falcão, Gustavo Cavalieri, Matheus Ortega, Vitor Almeida, Rodrigo Blum, Celso e o Pedro, falei. É isso. Muito obrigado, viu, a todo mundo que torna o Café Belgrado possível. Como a gente já não gravava tinha alguns dias, desde sexta, né? Não tem tantos dias, mas enfim. Fica aí um salve para todo mundo que apoia o Belgradão, faz o Café Belgrado ser possível, viu, gente? O que você fala? Você quer falar um caos? Gibas, primeiro, né, o Ibanyama não vai jogar a Copa do Mundo, né? Mal chegou no Spurs, já tá load management. Já tesouraram. E eu falei do período de começar a assinar com free agent restrito. Isso mudou com a nova CBA, já pode a partir de 1º de julho, né? Então, 30 de junho você pode negociar com os free agents. A partir de 1º de julho começa o período da moratória, mas já pode começar a assinar offer sheets, né? Que são essas ofertas com os free agents restritos de outras equipes. E aí, a partir de
6 de julho, os times oficialmente podem assinar com os jogadores da NBA e começa também o período das 24 horas para os times cobrirem as ofertas, né, dos free agents restritos. Então é mais ou menos essa timeline aí, viu, Gibas? 30 de primeiro, muitas notícias, né, dos free agents. Aí até dia 6 vai rolando alguns free agents ainda. Dia 6 começa mais uma vez, né, a intensidade. E já vai estar rolando o Summer League a partir do dia 3. E dia 7 já começa a Summer League de Las Vegas, que é mais importante. Mas a partir do dia 3 já tem jogo do tipo o Wembanyama contra o Brandon Miller, o Wembanyama contra o Scoot Henderson. Muita intensidade nas próximas semanas, viu, Gibas? E muito brasa, viu? Vai ter brasa, e mais de um, pelo que eu fiquei sabendo. Fiquem atentos aí às informações dos próximos dias. Provavelmente mais de um brasa. Eu diria até mais de 2, viu? Mais de 2 brasas. Opa! Pelo Contando menos com 3. os que já estão ali pela NBA, Gibas, como Gui Santos. Não. Tô contando com eles, Tô contando com eles. Não, também, né? Mas também, né? Mas vai vir surpresa, não vai? Cara, vamos esperar. Mas acho que sim. Valeu, forte abraço. Tendo a vir surpresa. Valeu, Gibas, até mais.